Quantas vezes nós olhamos para os nossos problemas, para as dificuldades, para as tempestades que se levantam e nós começamos a voltar para trás, a esquecer daquilo a qual Cristo Jesus tem falado ao nosso coração. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual horário que você irá ouvir e ver este vídeo, mas que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus Rei. Quantas das vezes em meio às dificuldades, em meio às tristezas, em meio aos problemas, às tempestades que se levantam em nossa vida, nós esquecemos daquilo a qual Deus falou ao nosso coração e também muitas das vezes pensamos em voltar para trás. Quando eu olho para a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 24, versículo 13 a seguir, nós vemos ali dois discípulos de Jesus que após aquele acontecimento em Jerusalém, de Jesus ter sido perseguido, ter sido preso, crucificado e morto e sepultado, esses dois discípulos saem de Jerusalém e voltam em direção a Emaús. Aqui nós observamos que eles estavam pelo caminho discutindo aquilo a qual aconteceu acerca do Evangelho, acerca de Cristo, mas os seus corações estavam tristes. E nós observamos nessa palavra que mesmo ali naquele momento, Jesus se aproximando deles e perguntando por que eles estavam tristes, que palavra é essa que eles estavam discutindo pelo caminho. Nós observamos que mesmo assim eles não conheceram Jesus. Naquele momento, as dificuldades e os problemas, a tristeza que estava no coração daqueles discípulos, não fizeram com que eles não conhecessem pessoas de Jesus. Quantas das vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades estão nos impedindo de ver, de conhecer a Cristo e de nos lembrar daquilo a qual Ele já tem nos dito, da promessa a qual Ele te fez, da palavra a qual Ele já direcionou ao seu coração. Então neste dia, Jesus ele vem te dizer, lembra da palavra a qual eu te falei, lembra da promessa a qual eu lhe fiz, porque eu ainda estou aqui. Eu estou junto com você e aquilo a qual eu lhe falei irá se cumprir, pois a Bíblia vem nos dizer que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que ele falou, ele irá cumprir. E quando nós observamos na palavra do Senhor que os discípulos ali, aqueles dois discípulos, mesmo Jesus falando, o coração deles ainda estava endurecidos, o coração deles estavam tristes, eles não estavam conhecendo ainda, entendendo o que aquele homem estava dizendo. Mas quando nós observamos na palavra que os discípulos, quando Jesus entra na casa deles, Jesus faz que vai para outro lugar, mas os dois discípulos chamam ele para dentro de sua casa, e ali, quando Jesus ele parte o pão, ali quando Jesus apresenta a entrega para eles reconhecem, os olhos deles se abriram e eles reconhecem que aquele era Jesus e que ele havia ressuscitado. E naquele momento, naquele instante, o coração dele palpitava de alegria e eles voltaram para Jerusalém. Eu não sei o que é preciso lhe acontecer, eu não sei o que é preciso, mas quando Jesus ele entra na sua casa, quando você convida Jesus para entrar em seu coração, pode ter certeza que algo novo irá reaviver, a chama em seu coração irá se reacender. E ali os discípulos voltaram para Jerusalém. Eu não sei aonde você tem andado, mas é tempo de voltar para Jerusalém, pois é lá onde a promessa irá se cumprir em sua vida. Ou seja, a palavra está dizendo que é preciso voltar, regressar ao primeiro amor, ao primeiro caminho, aonde Cristo lhe designou. Eu não sei aonde você se encontra, mas os discípulos estavam indo em direção a Emaús, esses dois discípulos estavam voltando para trás, mas quando lhe encontraram com Jesus novamente em sua casa, eles reacenderam, eles se alegraram e voltaram para contar aos demais. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus neste dia, ele te convida, ele vem dizer para você, lembra do que eu lhe falei e volte ao primeiro amor, volte à promessa a qual eu lhe fiz. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia e que você e que eu
possamos entender que aquilo a qual Jesus disse para nós, Ele irá cumprir. E eu não sei o que é preciso acontecer, qual é o encontro que você precisa ter com Cristo para se lembrar daquilo a qual Ele tem dito a seu respeito, para se lembrar a promessa a qual Ele lhe fez. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.